Amém. Mateus capítulo 25 diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Amém? Você pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, você conhece a parábola das 10 virgens? Muito, né? Acho que nós já pregamos por essa parábola aí, ensinamos no seminário, meditamos no seminário, não tenho ideia, mas 20 vezes já, ou mais. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Se é viva, ela muda, né? Muda. Pode-se dizer que muda. Daniel olhou para as revelações e disse: não estou entendendo nada. Hoje nós olhamos para as mesmas revelações e dizemos o quê? Estou entendendo tudo. Mas a palavra, o que houve? Daniel era menos inteligente que nós? Não, ao contrário. O anjo disse que ele era um homem muito amado. Muito amado. Então, a palavra muda. O mudar talvez não seja a palavra mais apropriada, mas o fato é que a palavra é revelada a seu tempo e dentro dos projetos de Deus. Em uma única frase, Deus consegue falar através de toda a história da humanidade. Isto é que é Deus. O resto é imitação barata de 10ª categoria. Eu quero mais uma vez caminhar com você na parábola das 10 virgens, que para mim é a revelação da última era da igreja sobre a face do planeta Terra. Observa então que diz que os reinos dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, ou saíram para se encontrarem com o esposo. 5 delas eram prudentes, 5 eram loucas. Analisa comigo. 10 virgens, mas aqui está dizendo que 5 eram loucas. Ora, loucos são aqueles que andam sem direção. Loucos são aqueles que não sabem muito bem o que fazem. Bem, 10 virgens, elas saíram para encontrar com o esposo, que é Jesus. 10, nós já sabemos, 10 virgens representa todas as igrejas sobre a face do planeta Terra. 10 é isso, e virgens é símbolo da igreja. Então, todas as igrejas. Elas saíram para encontrar com o esposo. Ora, se elas saíram para encontrar com o esposo, elas tinham o quê? Elas tinham uma direção. Elas tinham uma percepção. Quando você sai para encontrar com alguém, marcou um encontro com alguém em algum lugar, vamos tratar um negócio. Vamos nos encontrar em tal lugar. Tá. Você não tem uma noção do tempo que você vai demorar para chegar a este lugar? Você não tem noção do ponto do encontro? Você não tem noção da direção que você deve seguir? Então, aqui está dizendo, as 10 virgens, elas tinham tudo isso, elas se prepararam e foram em direção, elas saíram para encontrar com o esposo. Então, todas elas, tanto as loucas quanto as prudentes, olhando para elas por fora, nas atitudes e nos objetivos, por fora, eram todas iguais. Mas
A Escritura vai dizer que ali no meio tem as loucas. E eu digo, louca? Se elas saíram para encontrar com Jesus, por que elas são loucas? Se elas foram na direção correta, elas sabiam aonde ir para encontrar, e inclusive elas estão junto com as prudentes. Então elas têm noção do que estão fazendo. Elas têm noção do que elas deveriam esperar. Elas têm noção da direção que deveriam tomar, para onde ir. Os propósitos que deveriam cumprir, mas a Escritura diz que são loucas. Como que são loucas? Com esse propósito. Irmão, a realidade sabe qual é? Sabe por que elas são loucas? Porque apesar de tudo isso, elas ainda não cumprem o projeto final de Deus, que é o que nós vamos ver no texto. Então, hoje, nós podemos ter muita noção de muitas coisas. Jesus vem, vem. Tem arrebatamento, tem grande tribulação, tem Jesus descendo no Monte das Oliveiras. Nós podemos ter conhecimento de várias coisas. A direção é essa, a distância é essa, o objetivo é esse, mas no meio da caminhada podemos nos perder por um detalhe muito mínimo e Deus nos enquadrar como loucos. Mas aparentemente somos todos iguais, porém loucos. Aqui no verso 3 diz: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Nós vamos ver nesta parábola que a única diferença entre as loucas e as prudentes foi o quê? Uma diferença de azeite. Foi só isso. Isso é assustador, irmão. Quando Jesus diz assim: olha, o reino dos céus, a porta é estreita e o caminho é apertado. Muitos de nós, muitas vezes, não levamos isso tão a sério assim. Achamos que não, eu estou salvo. Eu estou aqui, as prudentes estão aí. E eu estou aqui no mesmo objetivo. As prudentes têm a lamparina, eu também tenho. As prudentes têm azeite, eu também tenho. Só a diferença desse azeite é que vai fazer com que as loucas, as chamadas loucas, fiquem e as prudentes entrem nas bodas do Cordeiro. Observe então, verso 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Ora, nós vimos que há uma diferença. Umas têm um pouquinho, vamos assim dizer, um pouco de azeite a menos e são chamadas loucas. As que têm azeite de sobra são chamadas prudentes. Mas mesmo as que têm azeite de sobra, elas adormeceram. Irmão, às vezes nós achamos que o que temos está até sobrando, é o bastante para mim herdar o reino de Deus. E não é. Isso é muito pesado. Aqui a Escritura as classifica de prudentes. Diz que elas têm a lamparina, elas vão ao encontro do esposo, elas estão esperando, elas vão ao encontro do esposo. Está tudo certo na vida delas, está tudo normal, mas elas vêm e adormecem. Tendo lamparina, querendo ir ao encontro do esposo, tendo azeite de sobra, e elas adormecem. Irmão, a vida espiritual é difícil. A vida espiritual não é a moleza que está se anunciando por aí pelos mercenários da fé, pelos ladrões engravatados, intitulados pastores atrás dos púlpitos. Não é essa moleza, não, é mentira. Se reino de Deus fosse moleza, Jesus Cristo não precisava ser crucificado e usar uma coroa de espinho.
Nós temos que deixar o couro na estrada mesmo. Temos que seguir com uma disposição inigualável. Não podemos nem ser chamado igreja, porque se formos igreja, vamos adormecer também. Quem era melhor que elas? Tem a lamparina. Lamparina é símbolo da palavra. Tem azeite sobrando. É a unção do Espírito, está sobrando na vida delas. Mas, de repente, tardando o noivo. Ora, Jesus não tarda, ele vem na hora certa. Houve uma má interpretação, esmoreceram na fé e te deram uma cochilada, foram dormir. Com azeite transbordando e tudo. Então eu digo, mesmo com azeite de sobra, você pode dormir. Mesmo com azeite transbordante, você pode fracassar na sua caminhada. A misericórdia de Deus é grande, né? Israel dormiu. Ele levanta João Batista e alguns acordaram. A missão foi cumprida. Mas e muitos que não acordaram? Depois foram trucidados aí, mundo afora. Aqui então diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, é o chamado grito, né? As versões falam, ouviu-se um grito. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. As igrejas estão todas adormecidas e Deus consegue ainda um projeto, levantar um povo que seria igreja, mas Deus não considera igreja, porque as igrejas de modo normal, as igrejas naturalmente falando, todas elas, ainda que tenham um azeite transbordante, elas vão adormecer. Irmão, anota o que eu estou te dizendo. Todas as igrejas vão adormecer. Você já percebeu isso? Todas as igrejas vão dormir. E Jesus Cristo levantará o grito da meia-noite. Somos nós somos o grito da meia-noite. Eu não me conto entre as igrejas, eu não compactuo com ninguém, eu não respeito pastor de nenhuma denominação. Se quiser sentar aqui, tem que sentar como membro, jamais como líder. Eu sou o grito da meia-noite. Eu não durmo. O meu objetivo é derramar o meu sangue por Cristo Jesus. Eu não durmo. Ninguém me faz dormir. Eu tenho um propósito, eu sou obstinado, eu sou de dura cerviz e obstinado de coração. Meu propósito é glorificar Jesus Cristo. Eu não durmo. Tudo que for igreja natural vai adormecer. 10 loucas e prudentes, com azeite transbordando, carregando a lamparina. O que aconteceu com elas? Dormiram. Eu te pergunto, você é a igreja? Tenha bons sonhos, porque se você é a igreja, então você vai dormir, meu irmão. Se você é a igreja, o sono está te aguardando em qualquer cama do caminho. Por isso nós temos dito neste lugar, não somos apenas uma igreja, somos um centro de seleção. O projeto aqui não é amontoar gente, o projeto aqui de Deus é selecionar aqueles que vão cumprir o seu propósito final, que realmente vão dar continuidade ao grito da meia-noite. Esse ministério não é para qualquer um, eu sempre falei. Ao contrário do que querem os mercenários, venha para cá, teu lugar é aqui, venha para cá, porque quanto mais gente, mais dízimo e oferta e mais mão de obra. Aqui não tem esse engano, aqui não tem essa mentira, aqui não tem essa ilusão. Quem vier para cá é para ser provado, testado, e eu já fui muito claro em dizer que nem todos os que sentam por aqui herdarão o reino de Deus. Porque aqui não tem mentiroso, aqui tem servo de um Deus vivo. Ouve isso por aí pelas igrejas? Grava lá e traz para mim, porque eu só acredito vendo e ouvindo.
porque sabemos a que Deus nos tem chamado. Aqui é um centro de seleção, isso aqui é para gente muito valente, não é à toa que eu tenho aqui, ó, pares de algemas para mostrar, porque eu fui lá e venci as algemas e as cadeias deles e voltei para cá para mostrar que maior é o nosso Deus. E os pastores por aí? Os pastores por aí são uma piada, os pastores por aí são uma vergonha, e os donos das rádios evangélicas por aí? Eles gostam de viver nos seus bacanais, sem vergonhas e pilantras. Isso é que são os donos das rádios evangélicas por aí, os descarados, nome sujo, sem moral, sem dignidade. É isso que eles são. Não temos nada, meu irmão, de evangélico por aí fora da restauração. O que temos é apenas uma fonte de renda. Gente querendo ganhar dinheiro, é isso que temos por aí. Pilantras engravatados, intitulados pastores atrás de púlpitos. É isso que tem por aí. Agora, isso é o que tem nas igrejas que vão adormecer. Nós não somos igreja. Nós somos o grito da meia-noite. E é por isso que as mensagens são bem escandalosas. Porque grito é grito. Meia-noite, hoje com o recurso da lâmpada, tem pessoas que vão dormir depois de meia-noite. Mas no tempo em que não existia energia elétrica, em que Thomas Edison não havia inventado a lâmpada, as pessoas quando dava 18 horas, já estavam na cama. Meia-noite, elas estavam no mais profundo do seu sono. Por isso que a Bíblia usa essa expressão, meia-noite. Tanto para tipificar que o anticristo já estará no poder quando esse grito ecoar. O anticristo, no mais forte do grito, o anticristo já estará no poder. E também para tipificar o profundo do sono dos seres humanos. Aí vem o grito, um grito estonteante. Imagina você meia-noite dormindo, alguém começa a gritar estonteantemente, gritar asperamente, gritar repetidamente. Como que você acorda? Você acorda tranquilão. Oi, o que é? O que está acontecendo? Não. Você acorda desesperado, arregala o maior olhão, pula da cama sem nem ver que pulou da cama, mete os chinelos trocados, esquerdo no direito, direito no esquerdo. Não é assim que acontece? Até assimilar a realidade, você não demora um tempinho? Assim é o que acontece com esse ministério, quando chegamos na vida de muitas pessoas. Até elas assimilarem a realidade, elas ficam tontas, zonzas. Já recebi e-mail dizendo assim: pastor, me desculpe, quando eu ouvi as suas mensagens da primeira vez, eu disse, isso aí é mais um louco, isso aí é mais um maluco, isso aí é mais um fanático, isso aí é mais um mercenário, isso aí é mais um ladrão. Pastor, me desculpe, agora eu vi que eu estava errado. São tantos e-mails assim. Tantos e-mails. Por quê? Quando chega a voz da restauração, o grito da meia-noite, que somos nós, ainda não chegamos na meia-noite, mas vamos chegar. Mesmo se eu não chegar, a geração que está aí depois de mim, essa vai chegar, mas vai ser muito bem selecionada para que Deus cumpra o seu propósito. Não é qualquer um que vai chegar, não. E quando nós estivermos adentrando, já começamos a noite, olha o clamor ao homossexualismo, isso já é noite. A Bíblia diz que o ditador mundial será um homem que não tem prazer por amor de mulher, é um gay, é um homossexual, é um bicha. É isso que Daniel recebe do anjo, que o ditador mundial, o anticristo, vai ser um homossexual no poder. Está entendendo porque somos o grito da meia-noite? Porque nenhum outro pastor tem coragem de pregar isso, ainda mais com as leis bestas que estão aí no Congresso Nacional. E eu quero ver, estou desafiando quem vai me calar. Já tem um DVD gravado, um vídeo gravado, estamos apenas aguardando para colocar a legenda em inglês para soltar pela internet, que já é intitulado Juízes. E como entrou a história do homossexualismo no meio desse vídeo, que já está praticamente pronto. Então, meu irmão,
A pessoa está no profundo do seu sono, meia-noite, e a gente chega gritando, ela fica tonta, fica zonza, fica bem fora da realidade. Observe então, aqui no verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Repara bem, que o grito da meia-noite é alguém com conhecimento suficiente, de tempo, de direção, de hora, de momento. Ele diz, olha, aí está o esposo, sai ao seu encontro. Quer dizer, ele tem a direção, ele tem o momento, ele tem o conhecimento, ele tem tudo. E nós já estamos afirmando, Jesus Cristo volta no século 21. E tem gente dizendo, eles são loucos, aguarde, porque verão todos que na manhã do terceiro dia, ele ressuscita. Então, olha a precisão do grito da meia-noite, olha o conhecimento que tem esse povo, essa geração, que vai ser chamada de o grito da meia-noite, que vai estar o quê? Despertando as próprias igrejas, porque o que aconteceu com todas as igrejas? As 10 adormeceram. Assembleia, já era, sono profundo, batista, metodista, presbiteriano, Nova Vida, isso aí é brincadeira de criança. Quem quer arranjar um namorado, vai lá para Nova Vida, para Batista, vai lá para Assembleia, lá é lugar de arranjar namorado e fazer casamento. Aqui não, aqui é lugar de aprender a dar a vida e derramar o sangue por Jesus Cristo. A diferença é muito grande do que pregamos. Repara que as palavras são agressivas. Isso é um grito, o grito é agressivo para quem está dormindo. Quem está dormindo e ouve um grito, a pessoa se assusta. Às vezes até acordado, se alguém grita do seu lado, você diz, poxa, não grita no meu ouvido. É isso que o grito faz. O grito é algo estonteante, algo provocante. Algo que te dá, em princípio, um mal-estar até você assimilar as situações que te rodeiam. Então, à meia-noite, vai se ouvir um clamor. O objetivo do clamor é acordar quem? As igrejas. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas quem? As nécias, as loucas, né? E as prudentes. Elas prepararam-se. Se elas se prepararam, significa que elas reconheceram a realidade do grito. Todas reconheceram, todos reconhecem o que é este ministério. Todos reconhecem, mas não se curvam. Então vai faltar azeite na hora certa. Na hora certa vai faltar azeite. Mas que reconhecem. Ora, se não reconhece. Mas a inveja é um caso sério. A Escritura diz que por inveja os sacerdotes entregaram Jesus Cristo para ser crucificado. E por inveja, meu irmão, simplesmente por inveja, as pessoas tentam desqualificar a realidade desse ministério. E eu estou rindo para eles. E eu já falei, não tenho amigo pastor. O mundo está nos ouvindo nesta hora. Eu não tenho amigo pastor. Para ser no mínimo meu amigo, tem que sentar aqui e aprender o que é restauração. Se não tem disposição para aprender o que é restauração, não quer ser um aluno, pode procurar seu caminho. Não venha tomar o meu tempo aqui nesse lugar. Se quiser entrar aqui, pode deixar sua capa de pastor lá fora, porque aqui dentro só se formam pastores com a visão da restauração. Isso é um ministério aqui, é um grito, são mensagens loucas, são ideologias loucas, assustadoras. Quem está dormindo ouvir um grito, puxa vida, é mais fácil rejeitar do que aceitar, porque o susto é muito grande. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Elas perceberam que estava faltando alguma coisa. E elas foram pegas o quê? De surpresa. Elas tiveram reconhecimento, mas esse reconhecimento foi
tardio. Jesus falou, vigiai, vocês não sabem dia e hora, vigiai. Então elas reconheceram. Dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagaram. Elas acordaram juntas, mas elas não tinham condições de continuar a caminhada. Olha como a vida espiritual é complicada. Olha como a caminhada espiritual é difícil. Houve um grito. Todas, as loucas e as prudentes, acordam. Mas quando as loucas acordam, elas percebem que não poderiam continuar a caminhada. Como percebem? Elas sentem a falta da unção, sentem a falta da graça, sentem a falta da autoridade, elas sentem a reprovação do Espírito Santo, dizendo, por essa porta que vem aí, você não vai entrar. Elas perdem a graça, elas perdem toda a autoridade, elas se levantam, mas o Espírito Santo dá um toque dizendo assim, vocês não vão passar pela porta. Aí elas apelam, elas reconhecem que aquelas outras têm mais do que elas reconhecem a diferença, mas só que reconhecem tarde demais. Meu irmão, tem muita gente que está reconhecendo a coisa, mas vai ficar tarde demais. Quantos e-mails, telefonemas, até dos Estados Unidos. Outro dia ligou um pastor lá da Itália, um brasileiro que estava lá na Itália. Tanta gente ligando, não, eu reconheço que você prega a verdade, mas é uma verdade muito dura. Eu não sei se o povo da igreja está pronto para ouvir isso. Eu digo, o povo da minha igreja está pronto para ouvir isso, porque eu só tenho isso para pregar, e foi para isso que Jesus os trouxe aqui, para ouvir isso. Não, o que você prega é a verdade, mas, sabe, eu não sei, e ficam enrolando, ou seja, eles reconhecem que não estão preparados, ainda tem a coragem de dizer assim, bom, vai nessa tua força, que Deus te dê força, que Deus te abençoe, que o teu objetivo não se perca, e etc. Tá bom, muito obrigado, passar bem. Reconhecer a unção na vida dos outros não vai me colocar no reino de Deus. Eu tenho que ter unção para que o diabo olhe para mim e veja que eu sou servo de Deus, que a glória de Deus resplandece na minha vida. Eu não preciso, olha o hino que nós cantamos, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. É isso que nós cantamos, é isso que nós vivemos. Então, muita gente reconhece, não, é verdade, só que eu não tenho coragem de implantar isso na minha igreja, não tenho coragem nem condição. O reino de Deus não é para covarde, o reino de Deus é para gente valente, gente disposta a dar a vida por Jesus Cristo, e nem quem tem o objetivo de ir para trás de um púlpito para ficar passando sacolinha. Que nem um mercenário que já pisou aqui, veio aí no seminário um tempo, depois ficou dando uma de pastor por aí afora, até que a palavra apertou e ele pulou fora e falou mesmo, não, eu não vou lá não, porque o ministério lá é muito forte, aquilo não é para mim. Claro, porque reino de Deus não é para qualquer um, mas aqui é a peneira. Quem não consegue suportar a peneira aqui, não pensa que vai herdar reino de Deus. Jesus Cristo não é palhaço. Mas tem muita gente enganada por aí. Aí vai chegar na hora certa, quando até reconhecer, o noivo está chegando aí. E é verdade, é mesmo, olha aí, o noivo está chegando aí. Mas eu não tenho condições, está nu, está sem a graça de Deus, está faltando azeite. Os objetivos não foram bem centralizados. É o que vai acontecer. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja acaso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, tem coisas que nós precisamos, irmãos,
para a caminhada espiritual, e essas coisas nós precisamos ter com antecedência. Sabe aquele depósito onde a gente guarda a coisa, tipo assim, não, um dia eu posso precisar disso aí? Já viu isso? Às vezes nós procuramos ter um quartinho, um lugarzinho lá, aí a gente guarda uma caixinha de parafuso, uma caixinha de arruela, aí alguém diz assim, mas para que você quer isso aí? Joga isso fora. Não, um dia pode precisar. De repente está no maior sufoco, aí onde você vai lá naquela porca, naquele parafuso, naquela arruela, resolve um problema. Às vezes é um feriado, tudo fechado, é um dia de sábado, é um dia de domingo, é um dia que você não tem tempo para ir até uma loja de ferragem, aí aquela montoeira de parafuso velho te quebrou um galhão. Só precisava de uma arruela. E aonde você ia achar essa arruela? Tem coisas que são assim também na vida espiritual. Você tem que estar com seu depósito bem guarnecido, porque você não sabe a hora que vai precisar. Tem gente que vive tipo assim, não, quando eu precisar disso, eu dou um jeito. Não, se acontecer, eu vou e faço. Se acontecer uma situação tal, eu vou e adquiro. Não, tem certas coisas, e a vida espiritual é assim, que você já tem que ter a sua reserva, você já tem que estar preparado. Por que a nação de Israel, ninguém se levantou para encarar Golias? Porque eles não estavam preparados para lutar como guerreiros sozinhos. Eles estavam somente preparados para lutar apoiados por um exército. E por que Davi foi e enfrentou aquele Golias? Porque ele já tinha sido preparado sozinho, vencendo o leão e vencendo o urso, lá defendendo as ovelhas. Foi o que ele disse, Deus me livrou das garras do leão, Deus me livrou das garras do urso. Este incircunciso filisteu será como a um deles, eu vou arrancar a cabeça dele e vou dar às aves do céu e às bestas feras do campo. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Mas ora, quem eram os soldados valentes, quem eram os guerreiros? Quem é que estavam preparados para a guerra? Eram aqueles que estavam lá no exército, inclusive os seus irmãos, ou era Davi que estava cuidando das ovelhas? Então, meu irmão, você tem que estar preparado. Preparado com antecedência. Tem pessoas que dizem assim, não, qualquer dia eu vou me dedicar a estudo, qualquer dia eu vou dar uma pesquisada na Bíblia, qualquer dia eu vou ler a Bíblia, qualquer dia eu vou ouvir aquela mensagem, qualquer dia eu vou ler aquele livro, qualquer dia eu vou assistir aquele DVD, qualquer dia eu vou fazer, qualquer dia. De repente, quando menos se espera, vem um grito e tudo aquilo que a pessoa projetou fazer, vai para o cemitério, vai para a cova com ela. Como dizia um pregador internacional, que eu nem gosto muito dele, mas ele dizia o seguinte: eu passei pelo Brasil e eu descobri que existe um lugar muito rico aqui no Brasil. Você sabe onde é? E as pessoas diziam assim, é o palácio tal, é a biblioteca tal, começaram a falar de um monte de coisa, e falaram assim, não, o lugar que vocês têm de maior riqueza aqui no Brasil são os cemitérios. Lá está cheio de projetos que não foram realizados, lá está cheio de intenções que não foram concluídas, lá está cheio de projetos que nunca saiu do papel, lá está cheio de crente dizendo que ia se dedicar à oração, cheio de crente dizendo que ia ler a Bíblia, cheio de crente dizendo que ia buscar autoridade para expulsar demônio, curar enfermo e pregar com ousadia. Lá está cheio de projetos, o cemitério de vocês é riquíssimo. Quando bate a hora, quando soa a trombeta, aí vai dizer assim, me dá azeite, que dá azeite, o azeite já tinha que estar pronto, fervendo, retirado do altar. Aí não adianta mais. Aí vem, quando foram lá comprar, não sei se conseguiram, não sei, não entendo aqui essa parábola, também não sou obrigado a entender tudo, receba a graça e misericórdia de Deus, fico feliz quando entendo alguma coisa. Eu sei que parece que elas voltam, e se voltam, possivelmente até conseguiram o que queriam, mas quando vem a porta já está fechada. Aí, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu e disse, em verdade vos digo,
que vos não conheço. Não conhece? Mas elas tinham azeite, elas tinham a lamparina, elas se levantaram para ir ao encontro, elas tinham objetivo, elas tinham um propósito. E Jesus está dizendo, eu não conheço vocês. Qual foi a diferença? Um pouquinho de azeite. Só a diferença entre as nécias, as loucas e as prudentes é apenas um pouco de azeite na reserva. Foi só essa a diferença que eu encontrei nesse texto. Eu não achei nenhuma outra diferença. Então, meu irmão, como é que está o seu azeite? Não, pastor, está num nível ótimo. Não é o bastante para herdar o reino de Deus. Ele tem que estar sobrando. Tem que estar transbordando. Não, eu já tenho essa função aqui, eu já estou servindo a Deus. Ai, que bom que Deus me separou essa função aqui, eu estou feliz da vida. Não, Deus quer jogar um monte de função em cima de você, porque a seara é muito grande, os obreiros são muito poucos. Cada um de nós tem que fazer 10, 15, 20, 30 coisas para Deus, porque senão a obra fica em falta, porque não tem obreiros. Não tem obreiros! Obreiros são aqueles humildes que querem que Deus apareça. Tem muita gente para aparecer em cima do nome de Cristo, mas muita gente, muito pouco para servir debaixo do seu nome. Então, meu irmão, eu não vos conheço. Jesus falou, né? Naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu curei, eu expulsei demônio, eu fiz maravilha. Caramba, o que mais que alguém pode fazer? E eu lhes direi, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. As prioridades, meu irmão, precisam ser pensadas. Os projetos que eu estou dizendo, os projetos que nós temos pensado em realizar para Deus, vamos acabar com essa ladainha, vamos parar de rodeio, vamos dobrar os joelhos, vamos arregaçar as mangas e vamos glorificar a Deus. Não é ficar, não, essa semana eu vou ler a Bíblia, essa semana eu vou ler o Evangelho de Mateus, caramba, não deu tempo, não tem problema, uma semana após a outra, não deu para ler agora, eu leio na outra. Lê nada, meu irmão, a gente só lê, a gente só faz com a graça de Deus. Então Deus deu a graça num determinado momento, não deixe passar. Sabe aquela canção que diz que não passe de nós o teu espírito? Quando o espírito passa, você pode ter a mais profunda vontade e desejo, você não consegue realizar absolutamente nada. Então, observe se chega o mover, se Deus está te dando graça, está te dando a vontade no teu coração, nos teus sentimentos, nos teus propósitos, nos teus objetivos. Não negligencie. Você trabalha 8, você trabalha 12, você trabalha 14 horas por dia. E onde está Deus? Deus está nas sobras? Não, engano. Deus nunca fica nas sobras. Se Ele não tiver o primeiro lugar, Ele não aceita outro. Então, meu irmão, para nós concluirmos, aqui quando disse no verso 12, ele respondeu e disse, em verdade vos digo que vos não conheço. Por que não conheço? Porque houve uma negligência na caminhada e faltou ali um pouquinho de azeite. O azeite representa um mover do Espírito Santo. O azeite representa alguma coisa relacionada ao Espírito Santo, não só unção, porque a unção é o próprio mover do Espírito Santo. A unção é aquela graça de Deus que nos capacita à realização de coisas para a honra e glória do nome do Senhor. Então, em verdade vos digo que não vos conheço, quer dizer, se elas não tinham adquirido ali o que era necessário, é porque houve negligência na caminhada. Então, eu digo para mim e para você, vamos tomar cuidado, não vamos negligenciar a nossa caminhada. Não esqueça das palavras de João Batista, importa que ele cresça, e eu diminuo, eu não tenho que aparecer. Para que pó e cinza vai aparecer? Quem quer olhar para pó e cinza? E é isso que a Escritura diz a nosso respeito. Falou a respeito dos judeus, olha, as vossas justiças são como
o trapo de imundície, e a nossa também é, meu irmão. Justo é Deus, bom é Deus, tremendo é Deus. Nós somos apenas servos que com muita misericórdia Ele ainda permite que sejamos um elo de alguma realização. Mas nenhuma honra cabe a nós, nenhuma glória, nenhuma exaltação. Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, vamos observar com cuidado a nossa caminhada e vamos fazer que quando os nossos corpos baixarem a sepultura, que não baixem com projetos a serem realizados, que baixem com projetos realizados. Eu li a Bíblia, eu preguei Jesus Cristo, eu trabalhei para Deus, eu anunciei, eu orei, eu clamei, eu me envolvi, eu me dispus. Os projetos que Deus tinha na minha vida foram todos realizados. Então concluímos dizendo, verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Amém? Sem esquecer que todas as igrejas vão dormir, mas o chamado, o mover espiritual, e se é um mover espiritual, é na vida de pessoas, então haverá um mover na vida de pessoas, e essas pessoas estão de uma maneira tão tremenda com a sua vida espiritual, que elas não vão nem ser chamadas de igreja, elas serão chamadas de o grito da meia-noite. Amém. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.